Olá a todos, esse é o nosso vídeo explicativo sobre o Laboratório 3 de Projeto de Animação Multithread da disciplina de MC 504, Sistemas Operacionais. Vamos lá! Para esse projeto, esses foram os integrantes do grupo, eu, Fernando Kenzo e Fábio Luiz. O objetivo desse lab foi implementar uma aplicação utilizando multithreads, com conceitos de semáforo, mutex e de concorrência no geral, e criamos um visualizador para analisar o estado global e a mudança de estados da aplicação. No nosso projeto, decidimos implementar o Cigarette Smoker Problem, ou o problema dos fumantes, na qual nós temos um agente e 3 fumantes, na qual cada fumante tem apenas um ingrediente para montar o cigarro, e o agente tem os 3. Como funciona? O agente primeiro coloca 2 ingredientes aleatórios na mesa, e baseado no ingrediente que faltar, o fumante é selecionado e ele monta o cigarro e começa a fumar, e assim por diante, por vários ciclos e rodadas. Bom, aqui estão algumas explicações de como implementamos, né? No caso, decidimos por implementar com o agente 3 combinadores, que no caso eu vou explicar logo após esse slide, o porquê de utilizar combinadores, e os 3 fumantes, que equivalem a 3 threads. Então vamos lá. O motivo pela qual nós implementamos combinadores foi pelas funções do próprio agente. A função do agente é disponibilizar os ingredientes e avisar que a mesa está vazia. Mas vocês podem estar se perguntando, mas por que o próprio agente não acorda o fumante do ingrediente faltante? Porque ele não sabe. Ele não sabe qual que cada fumante tem e como que ele avisa ele. Então, dessa forma, nós decidimos por implementar os combinadores, em que são 3 threads separadas, onde cada combinador verifica um par de ingredientes. E dependendo do par, ele acorda o fumante do ingrediente faltante. Então, essa foi a nossa decisão de implementar os combinadores como passo intermediário entre o agente e o fumante, dado que o agente não faz ideia do que cada fumante tem. Bom, dada essa breve explicação da nossa implementação, aqui nós temos o panorama geral da nossa aplicação. Nesse diagrama, o agente sorteia os 2 ingredientes e acorda os 3 combinadores. Ao acordar os combinadores, eles verificam os pares, o par de ingredientes que está sobre a mesa, e dependendo da combinação, acorda um fumante específico. Este fuma o cigarro, monta o cigarro e volta novamente ao agente. Perceba que nós temos os estados de mesa livre, o semáforo, que varia de 1 está livre e 0 ocupada, e o estado do semáforo, que protege o estado global durante todas as operações de mudança de estado global. Então agora, pessoal, vamos ver na prática como ficou a nossa implementação do problema dos fumantes e como que tudo isso se liga no final, como tudo se conecta. Vamos lá. Bom, pessoal, agora vocês estão vendo aqui a minha tela do VS Code aberta, com a nossa implementação do problema dos fumantes. Antes de entrar fundo no código, qualquer coisa parecida, vamos primeiro executar o nosso programa. Então, vou primeiro aqui compilar o programa e eu vou rodá-lo uma vez. Vocês podem ver que ele está evoluindo. Colocamos um sleeve para ficar mais uma evolução gradual, nada instantâneo. Então eu vou explicar aqui rapidamente o resultado. Temos aqui o nosso barzinho dos fumantes, onde na rodada 0, que é o estado inicial, o agente está dormindo, a mesa está vazia e os fumantes todos também dormindo no sentido de thread, certo? Na rodada 1 inicial, o agente já selecionou 2 ingredientes, o papel e tabaco, e acordou os combinadores. Os combinadores, que estão implicitamente aqui no nosso resultado, vão selecionar o fumante correspondente ao par, papel e tabaco, que no caso é o fósforo, e o fumante 2, então ele acorda e começa a fumar o cigarro. Depois de fumar, voltam a dormir, esvazia a mesa, tudo, e assim retorna novamente o agente, que volta a distribuir, no caso papel e fósforo. Então os combinadores acordam o fumante 0, que tem o tabaco. Assim vai, ele fuma o cigarro, esvazia a mesa e acorda novamente o agente. Então é um ciclo do barzinho dos fumantes. Então
Esse é o resultado do nosso programa. Dito isso, eu vou explicar de maneira sucinta, mas que fique bem claro a utilização dos semáforos e das threads dessa aplicação. Aqui está a função main. Então, primeiro definimos as threads que serão utilizadas. No caso, uma thread para o agente, 3 threads para os fumantes e 3 threads para cada combinador. Aqui temos os IDs. No caso, o agente só tem um, mas caso que se tivéssemos mais agentes também poderíamos adicionar. E iniciamos todo o nossos variáveis, né? Então, nossos semáforos. No caso aqui, iniciamos nossos semáforos da mesa e dos estados. Também setamos o estado dos agentes do agente para aguardando. Todos os fumantes estão esperando inicialmente, nenhum ingrediente sobre a mesa. E eu gero a cena inicial, que é a rodada 0, como vocês viram antes. Os combinadores também, todos dormindo inicialmente. E eu crio as threads e cada função que ela executará. Certo? Então, a função do agente é bem simples. A gente primeiro faz um loop sobre as rodadas, no caso são 10. Ele espera a mesa ficar livre no semáforo da mesa. Ele seleciona randomicamente os ingredientes, muda os seus estados, no caso ele vai distribuindo, depois para guardando, e perceba aqui esse comando que faz um lock no mutex dos estados globais, ou seja, ele tranca a porta por dentro para que ele possa modificar o estado global e que nenhuma outra thread possa acessá-lo nesse momento. Após mudar todos os estados globais, a gente faz um semPost estado semaphore que destrava esse mutex. Após isso e selecionar os 2 ingredientes e colocá-los sobre a mesa, ele acorda os 3 combinadores. Certo? Os combinadores, ao identificar uma combinação sobre a mesa, eles primeiro acordam o fumante que tinha o ingrediente faltante. No caso, ele seta os ingredientes e, lógico, utilizando sempre o mutex para travar o acesso, e acorda o fumante do terceiro ingrediente. O fumante, por sua vez, espera a sua vez a ser acordado para montar o cigarro de um determinado ID. Ele pega ele altera o estado do fumante para fumando e depois para esperando, e enquanto ele já está fumando, ele gera uma cena, que é o emoji do cigarro que aparece. Depois ele vai para esperando e gera a cena ele esperando a próxima rodada. Após isso, ele libera a mesa e assim vai. Perceba que sempre que alteramos o estado global, nós utilizamos o mutex de estado para que não haja condições de corrida dentro da nossa aplicação e que tudo rode com segurança. Por fim, vamos explicar agora a função gerar cena, que ela é responsável pela visualização do estado global e das variáveis globais da aplicação. Então aqui temos nosso print do boletim dos fumantes, a rodada atual, o estado do agente e os estados dos fumantes. E aqui a troca de estado por emojis, certo? As nossas variáveis globais e constantes estão definidas logo aqui acima, onde nós temos 10 rodadas, 3 fumantes, 1 agente e 3 combinadores. Elas estão feitas de maneira bem intuitiva. Então aqui temos os nossos 3 ingredientes, o estado do fumante, esperando ou fumando, o estado do agente, que é distribuindo ou aguardando os fumantes, e algumas variáveis globais, como a mesa, que pode ter 2 ingredientes no momento, o fumante atual, a rodada atual e os ingredientes presentes na mesa. E também os semáforos,
que foram usados durante toda a aplicação. Aqui o semáforo da mesa livre, usado pelo agente, o semáforo dos combinadores, dos fumantes e o mutex de estados. Temos também aqui as combinações possíveis, que serão usadas pelos combinadores para acordar o fumante correspondente. Nessa aplicação conseguimos combinar vários conceitos de concorrência, onde o grande desafio é orquestrar todas essas threads e que todas rodem sem condições de corrida e que nenhuma interfira na outra. Então esse foi o nosso projeto de animação multithread, utilizando semáforos, mutex e vários conceitos de concorrência, na qual nós resolvemos o problema dos fumantes. Obrigado por assistirem. Até a próxima.